E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar hoje sobre o incrível Grande Reset e o nosso grande Instituto Mises. E o que eles estão tão paranoicos os dois aí. Então solta a vinheta! De vinheta eu vou ter que resetar a vinheta, vou ter que fazer um grande reset na vinheta, porque eu vou começar a fazer novas vinhetas agora, tá? Então imagina isso aqui resetando. Então, gurizada, antes de mais nada, descrição do vídeo, as minhas redes sociais and que é em inglês, fóruns de vocês apoiarem o canal. Vocês podem apoiar o canal como? PicPay, transferência direta, assinatura mensal dos brothers do PicPay, onde dá benefício ao incrível grupo de WhatsApperson, and o botão Seja Membro, aqui. A primeira vez que eu acerto de prima, o botão Seja Membro, que deve estar aqui embaixo, tá? E ali tem várias formas de vocês apoiar. Pode apoiar com 2 pila, de 1000 pila também. And também temos agora o quê? Isso mesmo. Pix. Também tem Pix que tá aqui na descrição. Então cogite apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil, continuar crescendo mais ou menos, tá bom? Então o que acontece? Eu estava navegando na rede mundial de computadores, né? Até que eu caí. Não me perguntem como, porque nem eu me lembro. Eu fiquei pensando assim, como é que eu caí nesse artigo? Num artigo do Mises Brasil, viu? Do Mises Brasil. Bom, Mises Brasil já tem aí uma série de artigos, no mínimo, controversos. Teve aquele artigo do cara lá, basicamente eugenista, agora me faltou o nome, mas, né, que até foi retirado do site depois, porque era bem, tom bem preconceituoso e tal. Mas, além de, né, sabermos que o Mises Brasil é uma think tank, então ele existe para produzir conhecimento, produzir material associado a essa perspectiva aí, anarcapitalista, ANCAP, ultraliberal, né, num sentido mais bóbio, aí, se a gente fosse falar como Bob, seria mais o ultraliberal, e que na prática acaba fazendo muito jogo dessa direita, né, que a gente tem inclusive aí representada pelo Paulo Guedes. Então assim, várias pessoas, por exemplo, anarcapitalistas, são fãs do Paulo Guedes. Não dá pra negar isso aí, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu caí nesse artigo, tá? Se eu me lembrar, eu coloco aqui. Mas o nome é o seguinte, ó. Começamos com os lockdowns e estamos indo para o grande reset. E o autor é o Anthony Miller, que ele é professor universitário. Ele tem um currículo que tu olha assim no primeiro, pô, currículo super respeitado, né? Doutor pela Universidade da Alemanha, professor de economia na Federal do Sergipe. Curioso, né? Que a galera sempre critica aí as faculdades federais de economia, mas quando pode, né? Ó, assume ali, né? Isso aí. Atua ali no Centro de Economia Aplicada. Então o cara assim, o cara tem, tu olha assim, pô, o cara tem um grande currículo. Por que isso essa coisa também é importante? Porque essa teoria do grande reset que eu vou explicar agora, ela se desdobra tanto, que ela virou quase que uma teoria conspiratória. Primeiro, vamos falar o que é o grande reset. O grande reset, ou grande reinicialização, né, ou tipo, sei lá, início, reinício, sei lá. É uma proposta do Fórum Econômico Mundial que foi feita em 2020 pelo Príncipe Charles. E o diretor ali do fórum, agora não me fugiu o nome dele. E qual seria a proposta da grande reinicialização? Melhorar o sistema capitalista, tá? Melhorar muito o sistema capitalista através dessas novas perspectivas ambientais. Então tu aproveitaria a pandemia para reorganizar ali o sistema capitalista dentro dessa lógica mais ambiental. Claro que isso gerou uma série de países, pessoas contrárias e tal, e meio que se posicionaram ao contrário, e depois isso vai ser discutido de novo sobre o Grande Reset. Mas o ponto é, o Grande Reset é uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial que ele quer, enfim, promover mais a perspectiva ambiental. Ambiental sempre dentro dessa lógica aí do sistema capitalista, né? Não é ambiental dentro de uma lógica marxista e tal, que nem tem a Sabrina Tese 11 que fala bastante sobre isso. Não, uma lógica ambiental dentro do sistema capitalista, aquele capitalismo verde, capitalismo sustentável, do copinho ali, né, que, pô, biodegradável e tal. Esse capitalismo aí. Foi muito criticado, porque eles falaram que, pô, vocês estão usando a pandemia, né, pra fazer essa desgraça aí toda. Então foi muito criticado. Só que daí, essa é a discussão que tá posta
né, não, sem teoria da conspiração, sem porra nenhuma. Há países que são contra, há países que são favoráveis, há pessoas que são contrárias favoráveis. Tudo dentro desse escopo do sistema capitalista, tudo dentro desse escopo do sistema capitalista, tá? E depois começa a se desdobrar em uma série de loucuras. E daí esse texto aqui é um exemplo disso, de como assim, ó, a gente mistura, de como que é criada uma teoria da conspiração. Esse texto é um bom exemplo, porque ele mistura coisas que são verdades dentro desse grande reset, e ele vai fazendo correlações um pouco absurdas, tá? Primeira coisa, por exemplo, a primeira frase ali quando começa o texto: confinamento, ou lockdown, né, imposta na esteira da pandemia do novo coronavírus, acelerou a implementação de antigos planos para estabelecer a chamada nova ordem mundial, né? Que daí sempre quando a gente lê nova ordem mundial é sempre, meu Deus, são outros países querendo nos dominar. E o texto vai fazendo uma série de críticas, e daí obviamente coloca a China como um dos centros aí do grande reset. O texto ele tá fazendo, na verdade, o texto todo ele mostra como essa grande agenda é ruim, o que se fosse trabalhar os pontos do grande reset ser ruim, não tem problema nenhum. O problema é que ele vai sempre comparando, ele compara com a China, ele compara sobre esse grande reinício, ele fala que a pandemia e o coronavírus e o lockdown foram feitos às pressas, né? Às pressas para obrigar as pessoas a ficarem em casa, justamente para tentar esse grande reset, tá? Então olha, daí que começa a galera a viajar. Tanto que o nosso ministro Ernesto Araújo falou sobre o grande reset numa fala, como se fosse exatamente essa perspectiva aqui de tipo fazer uma engenharia social, que nem elabora o texto aqui, que vão nos controlar como seres humanos, que nós seres humanos vamos ter que respeitar uma série de critérios aí que os países vão impor. Se a gente não respeitar, a gente vai ter a nossa liberdade retirada e tal. Isso começa com o uso de máscaras. É aí que entra no WhatsApp da tua tia aquele negócio, ó: meu Deus, Lourdes, tu viu isso aqui, Lourdes? Agora as pessoas estão usando máscara, é o primeiro passo, mas depois nós vamos ser escravos, Lourdes. Por isso que cai no WhatsApp da tua tia isso. Parte de uma premissa verdadeira. Realmente, o grande reset existe, só que a discussão que ele vai tendo não tem nada a ver com isso aqui. Fala-se ainda, o grande reset, ele fala muito sobre, tipo assim, vamos ter que emitir menos carbono, né? Vamos ter que fazer uma série de coisas porque as mudanças climáticas estão aí ferrando o mundo. Eu acho legal que ele usou mudanças climáticas. Isso já mostra, né, de que lado o autor tá. Então, eu também fico pensando muito nisso. Óbvio que há interesses de grandes corporações por defender o meio ambiente. Óbvio que tem, a gente não pode ser ingênuo. Ah, não tem, óbvio que tem. Mas ao mesmo tempo, tu achar que não dá nada, que o ambiente não passou por nada também, eu acho uma negação muito, muito, muito sinistra, tá? Que também deve ter gente financiando isso aí por trás. E daí também a gente tem que se lembrar o seguinte, ó. Esse grande reset, essa grande conspiração comunista que estavam falando agora, tipo o lockdown, mostrando como a gente consegue ter uma mente bovina, que tudo isso tá no texto, né? Eles são parte do sistema, não significa que tem pessoas, porque a galera da conspiração é muito isso, há um grupo de pessoas que tá tensionando. É a mesma coisa que eu falar o seguinte, ó, o capital se reproduz nas cidades. Se eu falar isso, só essa frase pra vocês, que é uma frase bem de cunho marxista, inclusive, parece que o capital é um monstro que tá se multiplicando na cidade. Não, o capital é eu, é tu, é um empresariado, é que, sabe? Isso não é uma coisa descolada das ações humanas. Então é isso que a galera que parece que não entendeu, esse cara aqui no texto, que ele fala de um jeito que parece que é um grupo de pessoas muito malvadas, incluindo lockdown e parará, porque isso vai nos transformar em gado e vai fazer o grande reset que a gente vai ter que obedecer aos governos. E esse texto, depois que vocês lerem esse texto aqui, vocês conseguem entender a defesa do Ernesto Araújo ao Bolsonaro e, inclusive, uma série de comportamentos do Bolsonaro em relação à pandemia. Porque o Bolsonaro, ao se por contrário ao uso de máscara, favorável à aglomeração e esse tipo de coisa, ele está se colocando contrário a esse grande reset. Então o Bolsonaro acaba sendo realmente o salvador do Ocidente. Vocês conseguem entender como uma coisa que foi posta, porra, pelo príncipe da Inglaterra, nada mais capitalista que um príncipe, indo
até o posicionamento do Bolsonaro se atirando na água e promovendo aglomeração. Tudo isso está ligado dentro dessa perspectiva do Bolsonaro ser o salvador nesse grande reinício de pandemia. Tá? Então, para vocês observarem como se constrói essas narrativas, que parte de um fato, mas ela vai se desdobrando tanto que o final dela não tem nada a ver com o início, que seria a origem, né? No caso, o grande reset é uma coisa do Fórum Econômico Mundial mesmo, com umas perspectivas de capitalismo mais ambiental. E daí, por causa disso, algumas medidas. Ponto. Como já foi feito em vários outros momentos no Fórum Econômico Mundial. Só que a gente está vendo que essa extrema-direita anda se posicionando cada vez mais contrária a iniciativas ambientais, porque eles falam que isso é a forma que a esquerda, o comunismo, se esconde através de pautas ambientais. Então, eles se esconderem nisso é fazer o serviço sujo, ou seja, se a gente abrir mão para as pautas ambientais, nós viraremos socialistas e comunistas, e isso é ruim. É isso que está nesses textos, tá? Nesse tipo de texto e em outros. Então é isso, gurizada. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso, tá? E não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar o canal, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!